Boa noite, pessoal! Tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Fumicultura e Agro aqui no Donfa News. Eu sou a Aline Rosiak e apresento o programa junto com o meu colaborador Marcelo Leite, da página Guerreiros da Lavoura. E hoje com um convidado especial, Gleidson Jimenez Riff. Assuntos importantes e diferentes para você aqui no Fumicultura e Agro. Biológico na cultura do tabaco. Tudo isso com o patrocínio do Supermercado Lempec. Quer economizar? O Supermercado Lempec é o lugar certo para você. Líder Mac, a empresa que oferece toda a linha de implementos para sua lavoura. Também com a gente, a agência Cressol, aquele crédito que você precisa, a Cressol em Dom Feliciano tem para você. Janovic Materiais de Construção. Vai construir ou reformar? A Janovic Materiais de Construção tem preços especiais para você. E Clínica São Damião é saúde para todos, não precisa mais ir longe. Aqui em Dom Feliciano, na Clínica São Damião, tem consulta de diferentes especialidades e também diferentes exames médicos. Clínica São Damião, saúde para todos. Então vamos cumprimentando nosso colaborador, o nosso convidado. Sejam bem-vindos. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Aline. Boa noite, Aline. Um prazer conhecê-la pessoalmente. Já vim acompanhando o seu trabalho. Marcelo é um amigo que a fumicultura me trouxe, e a gente está dentro desse desafio de cada vez produzir melhor, produzir com qualidade. E ele topa esse desafio e a gente vai crescendo junto. Olha, isso é legal. E o Gleidson, ele trabalha no setor de pesquisa em desenvolvimento da empresa da Gramas. E a gente vai entender, o nome parece meio difícil, né, Marcelo? Como é que aplica isso na fumicultura? Ele já falou que vocês são parceiros aí de lavoura? Gramas. Gramas? Dá gramas. Às vezes é menos gramas, né? É bem interessante. Cara, foi muito legal. Eu já ouvia falar sobre o Marcelo, que ele é conhecido na região por cada vez fazer melhor o cultivo do tabaco. E aí até eu te conheci naquela dia chuvoso lá da Santa Alta, né? E achamos que não ia ter evento. Aí o Marcelo chegou no stand, a gente começou a conversar. E disse, não, eu sou o Marcelo, eu te conheço. Os dois garotos já tinham falado, o William dele, falado de ti muito bem, né? Ele diz, achei o cara para a gente começar a desenvolver essa parte de biológicos. Já tem biológicos que são desenvolvidos para o tabaco, mas alguns desafios a gente pode experimentar para ter uma cultura cada vez melhor e mais sustentável. E no caso do Marcelo, isso é novidade. Ele colocou lá no Facebook e deixou todo mundo curioso o que é que vai acontecer, o que é que ele vai inventar agora na propriedade dele. Porque o que a gente sempre fala aqui é que a propriedade dele é pequena, e isso é uma realidade de toda a nossa região, propriedades pequenas que precisam produzir muito. Nesse sentido, o biológico, o sistema de pesquisa e desenvolvimento de vocês pode ajudar? Com certeza, com certeza. Desde que o produtor também queira fazer a diferença, né? No caso do que ele colocou lá, a gente vem utilizando a parte de tecnologia de mappers, no caso era o mapper, né? Então a gente mapeia a área que vai ser estudada, e por diferentes cores ali a gente consegue perceber o quanto está evoluindo a planta. Nessa parte de evolução, a gente consegue perceber aonde estão as manchas com baixa produtividade. Às vezes é visível ao produtor, mas às vezes uma área um pouquinho mais difícil de acesso, a gente percebe mais pelas laterais, então a gente consegue perceber. Então o que a gente está desenvolvendo com o tempo, a gente acho que vai anunciando ali para o pessoal, é ser mais assertivo, não fazer o trabalho em toda a lavoura, mas em pontos específicos, que a gente entende que o problema não é químico, não é físico, mas sim biológico. Em baixa diversidade, tendo baixa diversidade, a gente vai ter uma baixa desenvolvimento de plantas e, consequentemente, uma baixa produtividade. Né? E, inicialmente, pelo que parece, isso seria em forma de teste para avaliar a propriedade? Seria isso? Ou já tem como começar com esse sistema definitivo, por exemplo, vocês fazerem um mapeamento e dizer, não, vai ser aqui, que vai ser isso, que vai ser aquilo. Ou inicialmente é um teste e pode ter depois uma rotatividade dessas culturas? Assim, 99% dessas coisas que vão ser realizadas lá no Marcelo, a gente já vem fazendo em outras propriedades, não especificamente do tabaco. Na cultura da soja, na cultura do arroz, do milho. Então nós temos esse serviço sendo oferecido
e também a gente oferece serviço biológico. Tá? Então já vem sendo conduzido. Então algumas coisas nós vamos adaptando para a cultura do tabaco, porque a gente entende a importância dela dentro do sistema, a importância dela para a economia de Dom Feliciano, de Camaquã, e também as pequenas propriedades é uma fonte de renda espetacular. E o produtor, o pequeno produtor, às vezes ele está mais disposto a fazer esse tipo de atividade, a tentar produzir de forma mais adequada. Ele geralmente a família está envolvida, então ele entende que aquilo ali pode ser uma sucessão familiar e que o solo é o bem que ele tem ali. Se ele cuidar de forma adequada, ele vai ter um valor agregado tanto para a família, que vai deixar, ou como para comercializar. Ele entende que é um solo produtivo. Então, o que a gente vai fazendo, junto com o Marcelo lá, já foram testados em outras culturas, em outros momentos, e a gente entende que é o potencial para dentro da área dele ser explorado também. E aí tu falou ali que tem os produtos químicos, a parte biológica. Qual é a diferença, né, onde o agricultor consegue distinguir a necessidade do químico e de um trabalho biológico na terra, no solo? Muito boa essa pergunta. E é uma pergunta que eu já fiz, né? Essa pergunta eu já fiz. Eu sou biólogo, né? Tenho formação em biologia, fiz a área de pós na área de agronomia. Então fiquei naquele meio termo. Como meus pais já plantaram fumo quando eu era pequeno, o pai naquele tempo era um pouco diferente, mas o pai sempre foi me alertando essa parte de biologia, tanto que eu fui me dar conta depois de grande que eu sempre fui caminhando pela essa área de biologia. Então a minha tendência é sempre ir para os biológicos. O químico pode ser uma alternativa não, em conjunto com o biológico. Então nós temos que pensar o seguinte: todos os princípios químicos que tem hoje na agricultura, eles foram oriundos de um produto biológico. Eles só são químicos porque as indústrias têm que tornar aquilo um pouco mais acessível, de comercial, produção um pouco maior, porque a gente precisa alimentar esse mundo que não para de crescer. Então eles transformam aquele aminoácido que é biológico em químico para ter uma maior ação, maior produtividade para poder ser comercializado. E o químico, ele é mais agressivo? Porque pelo nome químico, parece que tem química no meio, é mais agressivo. Depende da situação. A gente tem momentos, por exemplo, que eu coloquei um produto biológico para me estimular as raízes das plantas, a planta está vindo bem. Se eu vou botar um químico como paliativo, eu tento dar uma segurada, porque a planta está vindo bem. Nós entendemos a planta, né, nós estamos conversando, como fosse uma construção de uma casa. Se eu venho com a minha base boa, a tendência é que eu não precise tanto de químico. Eu não posso tirar o químico do sistema. Então, se eu começo a estimular a planta, a desenvolver raízes, desde do float, lá, vai para o campo, vai para o camalhão está com uma boa biodiversidade, a planta está vindo bem, a tendência é que eu utilize o químico quando eu tiver realmente motivo, não como paliativo, como preventivo nesse processo. E tem um momento que é mais indicado, o biológico, ou tem, como tu disse ali, que dá para usar os dois juntos, né? Mas, em alguma situação, é indicado só o biológico, ele ajuda na durabilidade do solo, digamos assim, porque a vida útil, o solo também tem uma vida útil, né? E sim, dependendo do manejo que se faz nas lavouras, essa vida tem um prazo mais curto. Esse sistema biológico de cuidado com o solo, ele pode dar mais durabilidade para ele, mais tempo de produção? Existe um site chamado CropLife que dá um apanhado geral de como é o comportamento dos biológicos no mundo, né? Como é a desenvolução, quantos produtos têm registrados, coisas assim. E dentro desses trabalhos, eles descobriram que associando um biológico com um químico, aumentava a função dele de 50% para 90% de ação. Então,
nós podemos ter uma ação melhor desses biológicos quando inseridos junto com químicos. Os químicos, muitas vezes, podem, em algumas situações, começar aquelas pragas a ter resistência. Quando é um biológico em si, um micro-organismo vivo, que ataca aquilo ali, ele não tem como defender daquele processo. Então, ele começa a ter um controle mais eficaz. Temos produtos hoje, por exemplo, para nematóides, não sei porque a gente fala uma marca, mas é conhecida, que ela tem uma ação muito eficaz nos nematóides do solo. Colocando no suco de plantio, ou no camalhão, na montada do camalhão, vai ter quase controle 100% dos nematóides que atacam o fumo. Lembrando que depois que o nematóide ataca o fumo, não tem mais o que fazer. Depois que a doença entrou... E aí o nematóide mordeu ali a raiz, ou já... E esse detalhe, assim, que o pessoal erra muito, o Cleis deve estar acostumado, bem mais que eu, eu também já errei, a gente vai lá e quer socorrer o fumo depois que ele está morrendo, né? Tem que ser antes, né? Tem que ser antes, né? Eu já fiz isso, né? É que nem na saúde da gente, é um trabalho preventivo, né? Preventivo, é preventivo. Né? O biológico, na verdade, ele vem para ajudar nessa questão preventiva. Né? Sim, perfeito. Então, um resumo seria isso. E desde que o produtor entenda que está melhorando a saúde da planta, a saúde do solo, e são passinhos de formiguinha, a gente vai melhorando aos pouquinhos, não é resposta imediata. É, que nem o químico a resposta é mais imediata, o biológico é como se fosse uma coisa mais natural, né? Então ele Sim. tem um processo mais demorado. Vai aumentar os inimigos vivos Sim. daquelas doenças. É mais ou menos isso. Isso aí, perfeito. Por quê? Isso que me chamou a atenção. Aquela vez quando o William falou, ele falou de ti pra mim e falou de vocês pra mim aquela vez. Sim. Então eu procurei ele. Vamos ter que chamar ele aqui um dia pra conversar com ele. E o William usa bastante, né? Sim. Ele vai ter que trazer uns moranguinhos pra nós também. Agora vamos ter que começar a pedir demonstração para participar do programa, né? Como é que a gente vai falar sem... Né? Ele traz as beterrabas dele, traz os moranguinhos. Beterraba desde que não seja irrigada no sol, né? Mas essa questão que eu estava falando, que eu procurei eles ali, o Cleison ali, foi que eu tinha alguns problemas na minha área, né? Até inclusive na área que eu achava que era uma coisa, no fim não era, né? Que já foi feito, o Cleison levou lá para fazer. E não apareceu o que eu achava que eu tinha, na verdade. Né? A tua terra tinha, né? A tua terra. Tá, e isso começa tudo através de uma análise de solo? A gente faz a análise química que eu já tinha feito, né? A gente faz uma análise biológica. A análise biológica nossa consiste em pegar alguns grupos de organismos que são bioindicadores. Esses grupos de organismos, eles são capazes de diminuir a população ou aumentar de acordo com a ação no solo. Então, a gente pega uma área que está com um problema, as manchas que tem de baixa produtividade, uma área que está boa, porque a gente quer comparar áreas produtivas. No caso e muito bom seria também pegar uma área de mata. Então, através desses comparativos, eu consigo ver quais são os organismos que estão faltando naquela área que está ruim. É o organismo que se alimenta de fungos, é organismos predadores. Quais são esses organismos que estão faltando? Por comparação com a minha área boa, com a minha área de mata, que a minha área de mata é o espelho do que seria a biodiversidade daquela região, tá? A gente pensa em produtos comerciais para começar a estimular aqueles organismos que estão faltando. A gente não pode inserir os organismos no sistema porque a diversidade é muito gigantesca. Mas a gente pode dar sinais para estimular ou dar sinais para a planta liberar os ácidos orgânicos ali e dizer, olha, tem organismo aqui, vamos crescer junto. Então começa essa comunicação, todo o sistema vai se adequando e aí ao longo do período a gente vai recuperando. Parece até um filme científico, ele falando assim, a gente começa a imaginar, né? A planta já está conseguindo liberar coisas, né? Então, bem interessante. E é algo que já tinha passado pela tua cabeça, é isso, Marcelo? Não, eu nunca pensei que eu sabia tão pouco. Aí eu fui no laboratório lá. Agricultor desde sempre e olha... Não, é um aprendizado. A agricultura é um aprendizado. Todo ano é ótimo. Todo ano tem uma novidade e é um aprendizado, um probleminha que surge, tu vai ver que aquele probleminha é bem maior, não é aquilo que tu pensa, é outra coisa. Então, vários fatores que
para te ter sucesso numa área produtiva. E o que a gente fala aqui, que o conhecimento é tudo, né? O conhecimento é tudo. Isso é o principal. E o que ele falou, tem que estar disposto, né? Porque é algo que tu vai... paciência, né? Paciência, disposição e paciência. Paciência. Porque vai demorar para dar resultado. E isso às vezes falta para o produtor, né? O produtor quer a coisa para ontem, né? E o produtor tem que... O mundo hoje exige, né? Que as pessoas queiram as coisas para ontem, só que, né, não gera resultado, gera estresse, tu fica na perspectiva, aquilo não se concretiza, né? E tu não pensa a longo prazo. No momento que tu quer as coisas... a longo prazo. A agricultura é um investimento principalmente a vida útil do solo, né? Exatamente. É que nem a questão das águas, né? Agora, e quando vê que tu trabalhou tantos anos errado teu solo, aplicando excesso... Vou falar a verdade, excesso de herbicida, que hoje em dia é um problema, né? Isso não precisa, né? Às vezes nem precisa, e tá botando demais. E vários outros fatores que eu nem sei como dizer aqui, mas um deles eu acho que o excesso de herbicida hoje, eu acho que prejudica o solo bastante, né? Quando a gente nota. Porque hoje qualquer agricultor aí vem uma tia já mete veneno, né? Não quer nem saber de... E a dose é na hora. A dose é... Sim, é virar as costas para trás e já vem murchando, né? O tamanho do mato não, é 2,5 litros, vou botar 4. Isso é uma realidade? Mas é verdade mesmo, Essa paciência que tu levantaste aqui é muito importante. Nós tínhamos um trabalho na pós lá na microbacia de Arvorezinha mesmo. E era sistemas de manejo que a própria empresa colocava e eu ia só avaliando a parte de biologia do solo. Em determinados manejos mais conservacionistas, que usavam palhada, o fumo arrancava devagarzinho um pouquinho, depois ele ganhava. E a gente tinha, geralmente, como era um doutorado, a gente tinha várias áreas, porque o produtor, chegava lá, o produtor tinha lavrado tudo, ele assim, não, eu estou perdendo para o meu vizinho, isso aí que tu está fazendo não está dando certo. Mas, senhor, é um projeto de 3 anos, nós estamos acompanhando. Não, mas agora tu viu que já veio outro fumo. Aí como a gente tinha que no final apresentar um trabalho, a gente pegava 2, 3 áreas, porque a gente tinha a garantia que uma ia dar certo. Que um ia ter paciência de levar até o fim. Porque o agricultor, por ser pequenas propriedades e ser muito próximo, ele compara muito como o vizinho fazia. Sim. Eu tô usando tal produto na minha lavoura. Agora no WhatsApp, né? Os grupos de WhatsApp. Eu tô usando tal produto. Já usou? Qual a tua dosagem? É rápido o negócio ali. Ele nem precisa ir até a lavoura do vizinho pra ver, porque as fotinhas estão ali. E aí vem um guri lá de Porto Alegre, lá, que não sabe mais do que eu. Não, isso aí que tá fazendo só me atrapalhando. Não, eu pegava e desistia. E a questão é que a gente, claro que o imediato, talvez financeiramente a pessoa esteja precisando no momento, mas o a longo prazo é uma garantia de sucesso, de retorno, de produtividade, né? Então... Sim. E nós estamos aqui no Fumicultura é Agro, falando hoje com o Gleidson Jimenez Riff, ele que trabalha no setor de pesquisa e desenvolvimento da empresa da Gramas. Da Gramas, nos patrocina, né, Marcelo? Vamos aproveitar e chorar um pouquinho aqui, porque senão também, né, precisamos levar o Fumicultura Agro adiante. Tudo isso com o patrocínio do Supermercado Lempec, Lidermac, Agência Cressol Dom Feliciano, Janovic Materiais de Construção e Clínica São Damião. E vamos falar agora sobre a parte financeira. A questão biológica ela é muito mais cara que a química? Depende, em alguns momentos pode ser até mais barato. Teve uma parte do período, eles consideram como a era biológica, né, de 2020 até 2030, essa previsão, assim, que é a era do boom biológico. Muitos migraram para o biológico com a ideia de economizar pelos o preço dos insumos, principalmente KCl, ureia, que teve no momento da guerra lá, teve os preços bastante altos, migraram como alternativa. Considero como migrar para o biológico como uma decisão de vida. Eu quero produzir, no caso, tabaco de melhor qualidade, numa área mais assertiva, eu quero fazer rotação de cultura, eu quero entrar com o meu milho, ter um bom milho para mim, eu quero criar um gado aqui, fazer de repente uma integração lavoura-pecuária, eu quero fazer uma coisa mais organizada, aí entra como uma decisão. Ao longo do período, quando tu vai melhorando a tua biodiversidade, a previsão é que tu reduza assim, os custos, porque tu vai ter um solo mais diverso,
um solo com mais capacidade de liberar nutrientes, maior matéria orgânica, maior biodiversidade. Então, consequentemente, vai ter um maior crescimento de plantas sem necessidade de tantos produtos. O que pode acontecer quando tu vem com uma planta bem estruturada, né, Marcelo? Tu vai precisar de menos produtos químicos, provavelmente, para combater alguma praga, porque ela é como uma pessoa que tem uma boa alimentação, uma alimentação saudável, ela tende a ter menos doenças, e quando tem uma gripe, às vezes é uma gripe um pouco mais fraca. A tendência é que ela fique mais forte. Mas isso aí tem que entrar dentro de um conceito e mudando aos pouquinhos. Alguns já querem entrar de supetão como fosse uma alternativa de redução de custo. Aí, dentro de um sistema que não está preparado, pode dar problema. E agora o que ele falou ali, eu achei uma comparação bem interessante, né? Digamos assim, o Marcelo a vida toda plantando daquele sistema. Como a maioria do pessoal de Dom Feliciano, Chuvisca e região, né? Eu, 40 anos sem cuidar da saúde, sem fazer dieta, sem fazer exercício, né? Eu resolvi começar a me cuidar agora, né? Não vou conseguir em um mês o resultado que eu fiquei 40 anos fazendo errado. É a mesma coisa na agricultura, né? A vida toda plantando de uma maneira que até então parecia correta, né? E que talvez fosse para o conhecimento que se tinha na época e que se vem passando de geração para geração, mas que agora se tem muito mais conhecimento, né? Mas também é algo a longo prazo, porque a vida toda, né? Quantos anos cultivando aquela terra daquela maneira, não vai ser de uma safra para outra que tu vai ver tudo diferente. Sim, e aí entra uma questão também, se eu comparar lá atrás, vamos dizer, há 20 anos atrás, o tanto de fertilizantes que eu botava nas minhas lavouras, o tanto que eu estou colocando hoje. Mudou bastante. Aumentou. Porque a planta está precisando de mais. Ou não sei se ela ou não está conseguindo absorver, quem sabe, na hora que precisa, né? Eu não sei, mas isso a gente tem notado também, né? Que a gente está usando mais do que antes. E outra coisa que a gente pode levar... E aí com o tempo, e aí com o tempo, nesse projeto que nós temos entrando lá, a ideia é inverter isso, né? Vamos voltar de que novo. seria o correto, né? Sim. Pois é isso que eu ia falar, que antigamente não se tinha tantos químicos, né? Vamos voltar antigamente, que os caras estavam certos. É o ponto que eu ia chegar agora, né? Os nossos avós estavam certos. E nós já temos exemplos aí até hoje, até vou fazer um merchan aqui pro Laércio, né, agricultor. Sim. Ele é um baita de um exemplo da internet lá de Mangueirinha, Paraná. Ele consegue hoje plantar e ter produções assim muito boas. Uma área gigante, e ele faz biológico, faz rotação, e umas áreas gigantescas. E adubação orgânica e tudo, Sim. né? E entrou aquele assunto que nós conversávamos antes, né? Reciclagem, né? Tem que ter plantas para reciclar o potássio, as coisas que estão na tua lavoura. Né? Senão tu perde, né? Nós tava falando. E aí tu faz uma rotatividade, tu recicla ali o teu solo, né? Deixa ele protegido. Tu não perde nutrientes, e teu solo está rendendo dinheiro o tempo todo. E esse ponto é legal. É bem melhor do que deixar a burra que deixa aquela área lá, né? Então, mas aí também é uma questão de decisão, foi uma palavra que tu utilizou aqui, né? Que o agricultor, o produtor, ele tem que decidir, ele tem que planejar, porque temos áreas pequenas aqui, então o que eu vou fazer com essa área? E por isso, então, um profissional é o ideal para te ajudar a indicar, né? Eu tenho tanto de área produtiva, o que eu faço com ela? O que tu me indica? Eu preciso plantar tanto de fumo, tanto de milho. É mais ou menos nisso a assistência que tu faz? Sim. Aí a gente usa esse programa digital, né? E a gente também está pensando até em adubar de sistemas, adubar de forma de decisão, quando coleta mais análise de solo. Então, o que a gente ajuda o produtor? A gente ajuda o produtor a montar todo o esquema dele dentro da lavoura. Porque hoje a gente entende que um manejo bem realizado é produtividade na serra. Então, essa área aqui, entra o fator da aptidão agrícola. Às vezes, aquele talhão, aquele solo ali, não é para plantar fumo, ali é uma área boa de milho, uma área boa de feijão, e a gente vai organizando. Aqui dá para a gente fazer uma rotação, aqui a gente faz diferente, aqui a gente tem água, de repente a gente pode fazer dessa forma. Então, é fazer com que todo o sistema fique produtivo. Tanto que a gente atende gente que planta arroz, gente que planta soja, tem bastante fumicultores que tem plantado soja, gente que trabalha com pecuária. A ideia é que nós fornecer um serviço diferencial para o agricultor fazer toda
a sua área produtiva o tempo todo. E vamos falar em uma coisa dentro da realidade para as pessoas entenderem. Quantos hectares tu tem, Marcelo, e o que tu vai diversificar ali? Porque no desenho que tu postou ali, né? No mapa que tu postou no teu Facebook. Naquela área que eu postei ali. Quantas divisões tu fez ali? O que tu fazia com essa área antes? E não vou, né? Tu não vai querer dizer agora o que tu vai fazer, né? Mas ali era só o básico do básico e pé na tábua, né? E contando com a sorte. Muitas vezes botando a culpa no clima ainda, né? Se não produziu. Mas sabe, eu comecei a mudar de ideia. Eu falo isso e vou repetir essa história, acho que o resto dos meus dias, né? Foi quando começou a não dar certo. Vai fazer 4 anos. Eu vim assim, eu era um produtor que eu tirava os adubos, as coisas lá, minha terra estava em dia, estava tudo normal. Produção normal, sempre colheita alta, de repente começou, opa, e de repente deu uma queda brusca. Se eu tô fazendo a mesma coisa que eu fazia antes, por que não tá produzindo igual? Vamos mudar isso aqui, vamos buscar alternativas para voltar, quem sabe, né? Aquele patamar antigo. Tem gente que não atina essa parte de mudar. Olha, eu acho que eu estou fazendo uma coisa errada. Não, para ele vou aumentar o adubo, aumentar não sei o quê. E às vezes não é isso que a planta está precisando. Não. Eu tenho análise de solo que a gente pega de áreas de tabaco que é atendida pelo DNA. E às vezes o fósforo está muito bom, o potássio muito bom e o fumo não está vindo. Peraí, é outra coisa que está faltando. Vamos verificar. Às vezes está indo um produto que nem precisava no momento. Essa ideia. E aí, Marcelo, quanto tu tem de área lá, essa que tu vai mexer? O que tu plantava nela antes? A fumo, milho, básico era isso. Fumo e milho. E agora tu vai fazer diferentes culturas ali. Sim, eu vou seguir fumo e milho, talvez alguma outra coisa, né? Adubação verde também a gente faz. Só que vai ser monitorado agora. A ideia é. A ideia não vai ser. Já tá sendo, né, Gleidson? E aí vamos descobrir os problemas que tem as áreas, né? Para voltar. A ideia é que a gente monitore essa área. A gente vai monitorar através lá na empresa mesmo. E também o Marcelo consegue acompanhar. Todas as ações que são feitas na área, a gente vai informar no aplicativo. Por quê? Quando a gente apliquei tantos quilos de produto, apliquei um adubo lá. Com isso, a gente vai monitorando e a gente consegue ter um diagnóstico de causa e efeito. Uma da proposta também de a gente trabalhar ali com o Marcelo é ter a irrigação, né? E isso a gente precisa de água, a água no sistema, porque coloca um produto biológico, se não tem umidade suficiente, não dá resultado. Se tu coloca um produto biológico, não tem água, realmente não. Essa questão de uso, né, dos biológicos, dos químicos, a temperatura do solo e a umidade influenciam no resultado? Com certeza. Mas vai ter que aplicar à noite. Não, tem produtos que são mais sensíveis. Por exemplo, bactérias. No caso do bacillus subtilis que a gente está falando, ele é um pouco mais sensível. Fungos, um pouquinho mais resistente, mas a gente tende sempre a colocar eles no finalzinho do dia. Ou, por exemplo, se é um produto que a gente quer que esteja dentro do solo para combater nematóides, está montando um camalhão, já coloca ali para ele já ir se desenvolvendo, para quando chegar a minha plantinha ali, o camalhão já está mais organizado. Não, e esse troço dos fungos se desenvolver, aqueles vidrinhos que tem lá, né, no laboratório, ele bota lá e começa a aumentar aqueles troços lá do nada, né? E aquilo acontece no solo, né? No solo, na hora. É incrível, sabe? Tu aumenta, vão se replicando, multiplicando, né? Reproduzindo. Sim, porque a gente, por exemplo, apareceu uma doença no fungo. Que doença é no caso da soja, fungo, a gente já leva para o laboratório, multiplica numa placa de Petri, no outro dia já está tomado ali. É incrível. E aquilo ali, por exemplo, está no solo, que a gente não consegue enxergar. Quanta coisa a gente não enxerga, né? Por isso que não entende, porque vai diminuindo a produção. Os microbiólogos, microbiologistas, sempre falam que a gente conhece só 5% do que tem no solo. Ou 5% a gente é capaz de reproduzir naquelas plaquinhas e identificar. Tem coisas que a gente não sabe como. Então o solo tem uma biodiversidade gigantesca. Então vocês conhecem 5%. 5%. Que sobrou para mim. 5%.
Sim, Nossa, é um mistério. Pra ti que tá procurando conhecimento, ainda que não, aqueles que não se acordaram ainda, né? Que não estão procurando conhecimento. Isso é verdade. E o que consiste o trabalho da Gramas? É dar essa assistência para quem quiser ou para produtores selecionados, vender produtos? Onde a Gramas entra nessa história? Vender produtos a gente considera como uma consequência de um serviço bem feito. Então, o que a gente faz? A gente trabalha com produtos diferenciais. Então, a gente tem fertilizantes foliares da Helena, que vem dos Estados Unidos, são fertilizantes foliares de alta qualidade. A gente é o representante exclusivos na região sul, na região do Rio Grande do Sul, a gente comercializa. São produtos que casam muito bem com biológicos. E a empresa vem ao longo do tempo estudando e aplicando os biológicos de forma mais adequada. Por isso que eu vim fazer parte da equipe. Existem diversos produtos para ser comercializados biológicos, mas nem todos têm a qualidade e a quantidade e o efeito que a gente quer causar no solo. Então, dentro da pesquisa e desenvolvimento, a gente tem um produto biológico, ele encaixa no sistema, ele funciona. A gente tem uma área experimental, a gente testa no laboratório. Funciona esse produto, é um produto espetacular. Depois a gente começa a comercializar. No caso, o serviço de consultoria. Um produtor que chegou lá no Gramas, eu quero consultoria de vocês, quero vocês. A gente vai lá, visita, tem umas manchas de solo. Se eu conseguir identificar qual que é a mancha de solo, qual que é o produto, o vendedor decide o produto e se aplica. Se eu tiver qualquer dificuldade que eu não sei se vai resolver, eu coloco umas bandeirinhas, aplico o produto, aplico outro produto e a gente avalia 2, 3 dias. Chega o produto B foi o que deu resultado, o senhor vai resolver. Não, eu já vi que deu resultado. E a gente comercializa. Porque a gente entende que comercializar um produto que deu resultado, o produtor é outro parceiro, né? E é um retorno garantido para o produtor. Na verdade, se tu pudesse experimentar tudo antes... Eu botei uns pezinhos dele, uns produtos lá. Dá uns vidrinhos lá. Eu até hoje não sei o que eu botei lá. Mas conforme vinha o resultado, tu vai descobrir, Sim. né? E aí tu tinha uma problema de doença que caiu os pés, né? Assim, mas tomara que não dei nada aí. Eu dizia, tomara que não dei nada, né? E aquilo foi um fumo de outubro ainda que eu plantei, né? Pra forçar o que desse. Então, hoje a Da Gramas trabalha dessa forma. Então, a gente tá de portas abertas para receber o produtor e a gente entende que a melhor forma é resolvendo problemas. A gente sabe que tem alguns produtores, clientes nossos, que querem fazer mais o básico e a gente entende que tem produtores, eu quero fazer totalmente diferente, eu quero esse talhão aqui, eu quero que vocês cuidem, que vocês põem os produtos, que organizem, e a gente vai montando. Esse trabalho todo ajuda a propriedade a ser cada vez mais autossustentável. Sim. Cada vez mais produtiva. Tanto que a minha relação dentro da empresa não é nada casado com produtos, entendeu? Porque aí eu consigo ter mais tranquilidade de recomendar tal produto, porque eu não estou aliado à venda de nenhum produto. Então, tá aliado a resultados. Então, os produtos que o Marcelo vai consumir está dentro do projeto, mas produtos, se ele comprar e aplicar e ter resultado, é tudo com um consultor, não está ligado comigo. Então, tu fica com mais liberdade. Né? E até o produtor também vê, não, esse cara não está me vendendo produto, ele está me vendendo uma solução. E, na verdade, é isso que se precisa hoje. É isso que se precisa. Com tanto problema, com tanta dúvida nas lavouras. E cada ano aumenta mais, né? Os problemas de lavoura, meu Deus do céu. A gente está controlando um e vem outro. Assim, olha, eu vou dizer, eu trabalho para ele, não vai faltar. Eu ando com as minhas anotações, né? Cada vez papel. Nova doença do fumo, puxa, o que aconteceu? Aí esse mofo branco, esse não sei o que aconteceu. O mofo branco apareceu no sul do centro bastante. É complicado. E questões de canteiro, se usa biológico também, né? Sim.
Dá pra prevenir o maldito do mosquitinho com biológico? Porque esse, eu não sei pra ti lá, Marcelo, mas que ano de mosquitinho, É o né? mosquitinho que ele dá nas mudas, não sei se você sabe, uma mosquinha. Acho que eu não tenho visto assim. Mas ele ataca, né? Aqui na região esse ano, meu Deus. Lá em casa esse ano, graças a Deus. Ali na Picada Grande, todo mundo brigando Usar com os uma mosquitinhos. raquetezinha, aquela elétrica. As larvinhas, na verdade, que dão Sim. dano, né? Ele bota os ovinhos na terra e as larvinhas que comem a raiz do fundo. Não, hoje se tem produtos à base de tricoderma, e vai no float, e vai no dia do plantio, que aí tu já tem tricoderma lá, tá batendo nematóide, e tu dá um banho ali. Tem alguns biológicos que estimulam o enraizamento da planta, aí com mais raiz. Então hoje a gama de biológicos é gigantesca. Os biológicos basicamente são divididos em algumas... Tem os macros, que são aqueles predadores, né, que a gente coloca para atacar, por exemplo, o percevejo, o acro, né, são maiores. E depois tem os micros. Os micros são fungos e bactérias. Dentro desses micros, algumas empresas utilizam o próprio indivíduo, ou seja, a própria espécie de bacilos ou a própria espécie de tricoderma, no caso fungos e bactérias. E tem outras empresas que utilizam dos resíduos desse bicho, ou seja, dos aminoácidos, dos ácidos orgânicos, como produto. Aí eles chamam de bioquímicos, né? Então, tu pode ter o bicho em si ou apenas o resíduo dele, ali, o produto que ele gerou, que também tem outra ação no solo. E no caso dos macros, a gente pode ter o bicho predador, ou às vezes só tira o feromônio ali para combater. Então, os biológicos vão se ramificando, e quando eu utilizo de organismos, não de organismos vivos, mas do resíduo dele, eu posso às vezes ter uma durabilidade maior do líquido, né? Que é aquele caso que nós tínhamos conversado ali. Às vezes eu não sabia que tinha que guardar na geladeira. Dependendo do produtor, às vezes não tem uma condição de pôr tantas embalagens dentro da geladeira, né? Então, se nós trabalharmos, isso pode ser uma alternativa. Sim. E uma informação que talvez se torne desinformação é a questão que tem atrás das embalagens. Por exemplo, assim, use tanto de cobertura para tantos mil pés, use tanto de veneno, e aí o pessoal bota o dobro para matar o mato, né? Porque isso pode variar de acordo com o solo da pessoa. Sim. A textura do solo, a quantidade de argila, de areia. Então essa informação que tem ali atrás, ela é uma base, mas não que deva ser seguida a regra. Porque talvez aquele solo não precise de tudo aquilo ali, ou precise mais do que o que está ali, né? Nós tivemos situações em outras regiões que a gente viu que estava entrando produtos biológicos demais, não precisava entrar tanto produto. É uma região lá de Santa Rosa, que é uma comunidade lá, não que a gente atendia, mas que a gente começou a atender, e aí eu fui avaliar o produtor plantava soja, manipulação de adubação de plantio, e aí eu vi assim, esses tais produtos não há necessidade. Eu estava suspeitando, não precisava de tanto. Assim, não que faça mal, sim, mas não há necessidade. Esse aqui tu pode botar depois na cobertura do solo, vai ter rotação. Chegou num ponto que ele já está economizando. Sim. Esse já começou há mais tempo. Então, tem crescido bastante a parte de biológicos. É uma realidade e é um caminho sem volta, porque a gente vai ter produtos com maior valor agregado quando se usa sistemas biológicos. Então é uma necessidade hoje. Dá para considerar uma necessidade. Em 2013, eu estive em Portugal, eu estava trabalhando com biológicos lá, e lá eles fazem um ISO de qualidade. Como eles estavam medindo esse ISO de qualidade? Eles pegavam a amostra de solo de uma área que foi cultivada e levavam para o laboratório, e através de comparações de dinâmicas de micro-organismos, determinavam o quanto aquele solo estava de qualidade. Ou seja, não foi um sistema orgânico, mas foi um sistema convencional que utilizou as doses corretas de químicos, né? Então, o produtor que tinha esse produto, que utilizou químicos, no caso,
mas que usou a dose correta, não tinha resíduo no solo, não teve o mínimo impacto possível, ele ganhava um selo de qualidade. E esse produto dele tinha um valor agregado. Ou seja, ele produziu... É um incentivo legal, né? De forma convencional, né? Porque ele precisava botar produtos químicos, ele precisava produzir, mas ele não botou a dose recomendada. Então, às vezes a gente quer colocar um produto químico para combater aquele inseto que está terminando com a planta, não tem biológico para aquele sistema. Mas a gente não quer que aquele produto químico percole e também atrapalhe o solo, os outros micro-organismos. A gente quer direto. E muitas vezes a gente nem sabe como aplicar, né? Por exemplo, assim, eu tenho o Glastan já faz mais de 10 anos, né? E eu aplico. Isso é um serviço da Grama, a gente também vai lá e reproduz bastante. Assim. Isso é importante. E tem, né, cada vez maiores. Cada né, vez eles parecem umas aranhas, né? Aquilo vai pulverizando a lavoura agora inteira. vai vir dos drones, né? Que legal. Aquilo é só cauda, praticamente, né? Aquilo é muito espetacular. Eu vi de pertinho lá na Expo Agro, né? Botando água, assim, show de bola. Estão mudando alguns produtos, as formulações de alguns produtos químicos e biológicos, no caso, para ser inserido no drone, né? Porque o drone usa um volume menor de água. E aí tu tem que ter esse cuidado para que o produto seja de forma aplicada igual, não cause nenhuma fito na planta, alguma coisa assim. Isso é uma coisa que eu ia te perguntar. Sobre as intoxicações de biológicos, acontece com frequência ou não? Temos que ter certo cuidado. Tem umas embalagens de biológico que tem a caveirinha ali mostrando que é veneno. Nós temos que pensar que tudo que é de bom, que tem de bactérias, fungos que possam trazer benefícios, foi vindo do solo, oriundos do solo. E tudo que é de doenças também, o solo é um aporte de diversos materiais biológicos. Então a gente tem que ter um certo cuidado. Os produtos que são registrados como biológicos, estão em torno de 430 produtos hoje no mapa, alguns têm aquela caveirinha, tem que manusear com certo cuidado. Não que ele vai te trazer mal, mas tem que ter um certo cuidado, porque ele liberou alguma substância que ele vai combater como se fosse um veneno, né? Vai combater. E aqui vocês falando e eu pensando que tem muitas propriedades que, entre aspas, estão condenadas por causa da tal murchadeira do fumo. Aqui não produz mais nada porque deu a murchadeira do fumo. Um sistema biológico consegue recuperar um solo desse? É um desafio, hein? De muitos anos. É um desafio. O que aconteceu com essa terra? Por que ela chegou nesse ponto, nesse solo? Geralmente são sistemas que vão se exaurindo ao longo do tempo. É um uso sem manutenção? Pode ser, às vezes são doenças que podem ser oriundas de alguma rotação errada, ou de alguma planta que veio contaminada, alguma coisa assim. E ele se instala no solo. E ele passa de lavoura para lavoura? Pode passar. Porque tem regiões que quase toda localidade já tem esse problema. Então, dá para... Parece que ela é transmissível. Circula de máquinas é uma das coisas que pode passar. Vai, não tem. Mas todas essas doenças, acho que de raízes, são ligadas aos nematóides, né? Sim. Os nematóides são os primeiros, porque ele fez uma fissura na raiz, liberou e entra todo mundo, entendeu? É como deixar a casa aberta. É uma ferida que infecciona, então. Mas nesse caso, então, de uma terra que teve já murchadeira de fumo, ela não produz mais fumo? Ou ela pode produzir uma outra coisa? Ou ali está crítica a situação? Isso aí a gente tem que monitorar. Tem que fazer umas avaliações biológicas, vamos ver se dá para permanecer com fumo, faz uma rotação, qual é o ciclo real da murchadeira, se a gente consegue ter outras plantas resistentes para que ela não seja hospedeira dela e com o tempo vai minando. Isso aí tem que ver de caso a caso. Essa questão dos hospedeiros que é complicado, né? Quando tem uma planta lá que está segurando a doença no trabalho. E essa questão da murchadeira, por exemplo, pode ter começado numa propriedade e ter ido contaminando a outra e a outra e a outra. Sem saber, né? Sim, pode ter sido. É bem complicado. E murchadeira, existe vários tipos de doença que levam a murcha do fumo, né? Sim. E vai condenando o solo, isso que é uma preocupação. E eles estão trabalhando com
com plantas resistentes a isso? Não tem. Eles, quanto ao Pintium, eles não trabalham com várias variedades, aí, as sementeiras, né? Mas contra a murcha bacteriana, eu não vi falar de nenhuma. E a murcha bacteriana eu acho que é das piores, fusárias, essas coisas. É, porque tu corta ali o caule e colocou na água, tu vê bem saindo ali o coisinho. Aonde a gente pode ver esse mesmo problema nos tomates também. Quando vê, às vezes é um conjunto de fatores que deve ser monitorado. Esse sistema biológico, ele deve ser muito bem aceito, muito bem visto também na questão da alimentação, né? Da produção de alimentos. Eu tenho um certo, mas é caráter pessoal, assim, de certos cuidados quando a gente trabalha com hortaliças, né? Porque elas chegam muito rapidamente à mesa da população. Então, e são bem perecíveis, então elas são colhidas e logo ingeridas. Então, ali os dois garotos, o William, eles fazem de forma muito perfeita, porque eles se recolhem, vai para comercializar, e questão de tempo elas já estão na mesa de uma pessoa de idade, comendo, dentro de uma criança, vão virar merenda escolar, né? E eles têm esse certo cuidado de... É uma responsabilidade também. É uma responsabilidade. Em alguns momentos, por exemplo, a merenda escolar, eu sei que são avaliados se tem resíduos, mas para a mesa da população, às vezes, não. Então, eu conheço bastante produtores que plantam de forma muito bem adequada, porque é rapidamente. Plantou a alface, aplicou um produto, já está sendo comercializado no sábado, e no final do meio-dia já está na mesa da população. E esse é um produto que deixa resíduo químico, já dá problema, né? Já tem... E o pessoal comenta que tem batatinha, uva, morango, que muitas vezes vai mais defensivo que o próprio fumo, né? Que o próprio tabaco. E o tabaco não é consumido. E o tabaco é o mais visado sempre, né? Todo mundo fica em cima. É o vilão da história, né? O vilão da história. Por isso que a gente criou o Fumicultura Agro, para mostrar que os fumicultores não são vilões da história, né? E que assim... São os que mais cuidam. Adorei a frase dele, viu? Eu ia dizer que, assim como o exemplo do Marcelo, estão tomando consciência do ecossistema, do meio ambiente, estão tendo uma responsabilidade com o futuro, porque isso que o Marcelo está fazendo, essa conscientização, esse planejamento, esse momento de decisão, vai te ajudar no rendimento da tua lavoura, mas também vai garantir o futuro daquela terra. Tu não está condenando ela, tu está tornando ela cada vez mais sustentável, mais produtiva, saudável. Cada vez o meu solo mais saudável possível. Aí que eu possa plantar uma batata, um pé de fumo. Sim. Sabe, o que eu botar lá vai sair... Vai produzir. Bem. Essa é a ideia, né? E vai dar certo, né, Gleidson? Sim. Com a ajuda do Gleidson, com a ajuda aí da Gramas, tem tudo para dar certo. Você está acompanhando o programa Fumicultura Agro. A gente está aqui para mostrar que a fumicultura não é vilã de nada e está cada vez mais consciente, está cada vez mais atualizada. O Marcelo é um dos muitos exemplos dos agricultores que estão aí pelo Brasil inteiro, né, mostrando que dá para fazer bem, que dá para fazer diferente e que dá para produzir muito numa propriedade pequena. A gente traz aqui diferentes assuntos, diferentes depoimentos, histórias, que a gente espera que alguma delas te motive. Se alguma já te motivou, conta pra gente, chama o Marcelo, me chama o Dom Fanils, que a gente vai ficar muito feliz de saber. E lembrando que esse espaço aqui é para todos, para as grandes empresas, para os pequenos agricultores, para os grandes empresários, né, do agronegócio. A gente tem espaço aqui para todo mundo. E quem sabe você pode ser o próximo a estar aqui contando a sua história pra gente? Entra em contato com o Marcelo, comigo, com o Dom Fanils e vem trazer a sua experiência pra gente. Você que já foi fumicultor e agora migrou para outra cultura, você que é fumicultor e está fazendo uma diversificação, né? Você que pensa diferente, vem contar a sua história para nós, né, Marcelo? É isso aí. A gente está em busca de histórias, de exemplos. É isso aí.
incentivar cada vez mais pessoas, né? E não dói vir pra cá, né, Marcelo? Não tem perigo. Não tem perigo. Depois que o pessoal vem, gosta, né? É difícil chegar até aqui. Tinha me falado assim, tu vai ser mordido, assim, tu vai querer voltar depois. E a gente espera que sim, pelo menos depois que termina todos os programas que a gente faz, o pessoal já terminou? Mas tinha assunto ainda para mais 2, 3 programas. Geralmente é assim. Então a gente fica muito feliz com isso, com esse pós-programa, né? Mas a gente tem uma dificuldade bem grande de trazer as pessoas até aqui. Claro, a gente entende, né? Que além da agenda de todo mundo ser corrida, tem a questão da timidez, da questão de achar que não vai sair bem, né? Mas eu vou confessar para vocês que o nosso programa é gravado, mas não tem edição, né, Marcelo? A gente não tem corte. Colocou tudo que a gente falou de... Vai tudo, gente. Por quê? Porque aqui é pra gente ser verdadeiro, é pra mostrar como é a realidade, né? Então a gente tá muito feliz com o Fumicultura é Agro e a gente espera que você também esteja gostando. A gente pensa com muito carinho em cada programa, né, Marcelo? A gente passa aí os 15 dias pensando com quem a gente vai falar. Tem muitos que estão na nossa lista de espera, hein? Que a gente já convidou e que ainda não aceitaram. Daqui uns dias nós não vamos mandar convite, vamos mandar convocação. Né? Mas brincadeiras à parte, o nosso programa é feito por pessoas como o Gleidson, como todos aqueles que já passaram por aqui, agricultores como o Marcelo. Então, esse espaço é para todos, a gente espera que você também se sinta parte e entre em contato com a gente para participar. Não precisa esperar um convite nosso. Esse programa aqui é nosso, é de Dom Feliciano, é da Chuvisca, é da região. Então, vem compartilhar desse programa aqui com a gente. Teria mais alguma colocação que a gente não abordou ainda, Gleidson, sobre esse assunto biológico na cultura do fumo? Eu acho que foi tudo abordado o que a gente queria falar, a gente veio conversando. Só tenho a agradecer pelo convite. Na verdade, quando o Marcelo me disse, eu tenho um convite, eu disse, então é uma hora, então vamos lá, então conversar. Olha que legal, né? Porque é um assunto que a gente gosta de falar, é um assunto que eu gosto de falar de biologia, eu gosto de falar de fumo, eu gosto de falar de tabaco, é muito, muito gratificante. Só tenho a agradecer pelo convite. E a gente fica muito feliz de ter aceitado, a gente sabe que a agenda dele é corrida, o trabalho dele é importantíssimo, olha só, pesquisa e desenvolvimento da empresa da Gramas e que vai fazer a diferença na propriedade do Marcelo, assim como já faz na propriedade de muita gente, e que a gente, é claro, vai acompanhar tudo aqui no Donfa News, e quem não acompanha aqui, acompanha a rede social do Marcelo Leite, também da página Guerreiros da Lavoura, e a gente vai fazendo esse trabalho em conjunto, né, Marcelo? É isso aí. E se Deus quiser, vamos divulgar bons resultados lá. Com certeza. Lembrando também que estamos sempre em busca de patrocinadores para continuar trazendo assuntos interessantes aqui no Fumicultura é Agro. Já temos o Supermercado Lempic, que tem economia toda semana para você. Líder Mac, solução de implementos e tratores agrícolas para sua lavoura. Cressol Dom Feliciano, se você quer poupar, lá tem o lugar certo. E se você precisa daquele crédito especial para investir na sua propriedade, a Cressol tem também. E Janovic Materiais de Construção. Se vai construir, se vai reformar e quer o melhor preço da cidade, vem para Dom Feliciano na Janovic Materiais de Construção. E não esqueça de cuidar da sua saúde com a Clínica São Damião, que é saúde para todos, com exames e especialidades médicas aqui em Dom Feliciano, bem pertinho. E se você ainda não é patrocinador do programa, gostou da nossa ideia, quer levar ela adiante, então entre em contato com o Donfa News e patrocínio Fumicultura é Agro. Marcelo, muito obrigado por mais esse programa. Gleidson, prazer enorme te conhecer, Muito trazer obrigado. esse conhecimento para todos e até uma próxima oportunidade. Com certeza. Obrigado, gente. Até o Tchau, próximo tchau. Fumicultura é Tchau. Agro.